Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo o filósofo Luiz Felipe Pondé. Nós estamos conversando sobre o livro recém-lançado, 10 Mandamentos mais um, Aforismos Teológicos de um Homem Sem Fé. Pondé, eu gostaria de começar esse último bloco da nossa conversa falando sobre o quinto mandamento e o modo como você aborda o mandamento não matarás, dando ênfase, né, à soberania de Deus. Deus pode matar. Eu acho que ele pode mesmo. Quer dizer, se você pensar dentro da economia do texto e do personagem em questão, ele está acima de todos os mandamentos. Mesmo se você interpretar Deus no sentido da aliança, né, de que ele se submete à aliança com Abraão e depois a ideia da nova aliança via Jesus Cristo, a minha ideia é de que Deus faz o que ele quer. É claro que a gente, nesse sentido, não está dizendo que Deus seja um delinquente, mas que o não matarás é para nós e não para ele. Visto que a vida é dele, no sentido de que ele criou a nossa vida, então ele pode muito bem retirar a vida no momento que ele quiser. Ele não tem que justificar. Não existe, digamos assim, uma lei que faz com que as criaturas submetam Deus a ela. Por isso que eu interpreto esse mandamento numa chave de soberania de Deus, que ele está falando para nós não matarmos, mas não ele. Agora, em que medida, né, a gente pode encontrar aí essa expressão, esse modo de experiência de Deus, um Deus sempre bonzinho? Né? Eu acho que o telespectador consegue entender essa diferença aí, né? Não um Deus bom, mas um Deus bonzinho. A quem atende essa visão de Deus? Eu acho que ela atende a um certo marketing da pastoral, assim, quer dizer, ainda mais uma época como a nossa, bastante mimada, em que todo mundo é muito ressentido, em que Jesus só serve se ele ajudar você a emagrecer, alguma coisa assim. Quer dizer, a interpretação do Deus israelita numa chave retributiva, né? De que... E você reforça muito isso, não? De que a teologia israelita não é retributiva. Não é retributiva. Quer dizer, não há uma teologia da retribuição. Ela é complicada para o marketing pastoral, né? Porque as pessoas querem, na realidade, que Deus as sirva, né? Cumpra as suas promessas. E com isso eu não estou querendo banalizar nem um pouco o sentimento de fraqueza que a gente tem, precariedade, que é muito sério. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é a ideia de que Deus, por isso, esteja submetido a uma lógica de retribuição. Mesmo na aliança, é muito claro que Deus entra na aliança porque ele quer entrar, não porque ele precisa. E aí, se você pensar, por exemplo, no uso do livro do Eclesiastes no judaísmo, e eu acho que Lutero interpreta muito bem Eclesiastes, dizendo que é o livro sobre a graça. No judaísmo você lê Eclesiastes ou na festa da colheita, para você lembrar que a colheita deu certo porque Deus quis, né? O livro do tudo é vaidade, tudo é vazio embaixo do sol, né? Vaidade das vaidades. E outra situação que você lê o Eclesiastes no judaísmo é quando você tem sucesso. Cada vez que você tem sucesso, você deve ler o Eclesiastes para lembrar que, na realidade, se não for Deus, nenhum sucesso acontece, mesmo que você seja uma pessoa muito capaz e tal. Então, a temática da retribuição eu reforço muito, porque eu acho que isso é um problema hoje em dia. Sim. No sexto mandamento, sobre a questão do adultério, você fala da profunda atualidade, da importância dessa temática. Como ler esse mandamento nos nossos dias? Eu leio assim, inclusive esse é um dos mandamentos, aliás todos, mas esse em especial, entre outros, eu converso muito com Kieślowski, o cineasta polonês da série O Decálogo. O tratamento dele no capítulo é muito bom, porque tem uma personagem que é uma artista plástica linda, maravilhosa, como normalmente as polonesas são, e ela é independente, ela é amante de um monte de homens casados e tal, e tem um rapaz que é apaixonado por ela, e ele fala para ela que a ama, e ela é um pouco cínica com ele. Então, ele fala para ela que ama e ela diz, mas o que você quer fazer comigo? Ele diz, quero tomar um sorvete. Ele é completamente ingênuo. E aí tem uma cena em que ela leva ele até um orgasmo com a masturbação e quando ele acaba de ter o orgasmo, ela aponta para ele e diz assim, isso é o amor, agora vá lá no banheiro, pega uma toalha e lave. Quer dizer, ou seja, aquilo ali, ela está reduzindo o amor ao objeto físico. Então eu tenho a impressão que no mundo que a gente vive, em que o desejo ele está muito associado a objetos físicos, quando o desejo fica preso no objeto físico, você acaba ficando um pouco cego, como a personagem era, e portanto era uma cínica,
você acaba ficando um pouco cego a dimensões do desejo que não transitam pelo material. Sim. Então, e aí me parece que no caso do amor, né, entre as pessoas, você facilmente reduz uma pessoa àquilo que ela pode produzir para lhe servir, né? Sim. E aí você está adulterando a castidade do amor. Hoje em dia é muito comum um tipo de experiência de Deus, assim, Deus tem de ser o que eu quero que Ele seja, e não o contrário, viver como Deus quer. Você trabalha isso no livro, né? Então, essa ideia, eu acho que isso está ligado àquela temática da relação retributiva, né? Viver Sim, como Deus é quer, que você... então, você acha que vivendo do jeito que Deus quer, daí então Deus vai fazer o que você quer, né? E também penso numa sociedade muito ciosa, né, de si, das suas conquistas, Então, da sua ciência. Uma sociedade que acredita uma sociedade que precisaria ler Eclesiastes com mais frequência, né? Justamente porque acredita muito na sua capacidade técnica. Com uma certa razão, a gente de fato criou um mundo que não existia a partir da técnica. Mas eu acho que o principal problema de você ser muito orgulhoso da própria capacidade é porque você se torna um ingrato. Porque você começa a achar que as coisas de fato dão certo porque você é capaz. Pondé, quando você trabalha sobre o nono mandamento, você fala que este, e como os demais, pretendem erguer o mundo acima da vida imediata e que a existência demanda isso, né? Demanda, além do instinto puro e simples, a existência pede sutileza e delicadeza. E termina, a civilização está sempre em conflito com o instinto. Como é que você dá essa relação? Bom, esse nono mandamento é um mandamento famoso, né, de não desejar a mulher do próximo, como... Inclusive, numa entrevista em São Paulo, quando o livro saiu, a jornalista me perguntou, Pondé, qual é o mandamento mais famoso? Eu falei, o nono, né? Porque ele está o tempo inteiro falando desse instinto como representação do instinto. Eu acho que a civilização, ela se coloca com uma certa tensão com o instinto, porque o instinto é um desejo sem razão, no sentido de sem pensamento. É um desejo sem mediação, né? O instinto, para chegar em vontade, ele tem que passar por uma certa mediação do que você considera que pode deixar existir ou não. Mas, ao mesmo tempo, o instinto continua lá. Ele é um destino, o instinto, né? E, de certa forma, o destino do homem é um instinto e não a civilização. Sim. A civilização me parece alguma coisa que, para você mantê-la, você tem sempre que colocar certos reparos e Sim. anteparos ao instinto. Qual é o 11º mandamento? O 11º mandamento é terás esperança no mundo, né? Eu, quando comecei a escrever o livro, eu não tinha a mínima ideia do qual seria, e isso era uma condição para escrever o livro do editor. E foi uma parceria muito boa, porque a ideia dele foi muito boa, né? Sim, sim. É possível ter esperança no mundo? Então, olha, se eu for responder para você a partir de uma mera observação dos comportamentos e da vida da espécie, eu vejo a espécie humana assim como uma espécie assim de uma criança muito poderosa, inclusive em relação aos outros animais. Os leões são muito mais sábios do que nós. Inclusive, às vezes eu tenho a impressão que os leões olham para nós e pensam assim, meu Deus, como eles são inquietos, esses sapiens, né? Acabaram de chegar aqui e acham que sabem de tudo, né? Então, não. Acho que se você olhar unicamente para o comportamento humano, eu tenho às vezes a impressão que a gente só não explodiu ainda, não nos explodimos completamente por um milagre. É por isso que eu tenho a sensação de que, pelo menos para mim pessoalmente, a experiência da esperança é sempre uma experiência sustentada numa ruptura ontológica entre o que o mundo pode fazer por si só e aquilo que é trazido por alguma dimensão milagrosa da graça, né? Eu tenho sempre a impressão, quando eu sinto esperança, que é algum tipo de dádiva. Eu, Sim. por si só, seria alguém sem muita esperança. E o pessimismo, então, permanece aí como um companheiro o pessimismo, ele para mim é um método, como o pensamento trágico é um método, né? É o meu martelo, para ser bem fiel ao Nietzsche, assim, nesse sentido. E o pessimismo, para mim, ele funciona com uma espécie de controle, para que eu não hipoteque qualquer forma de esperança na realidade, em nome do meu medo de não existir esperança, né? Sim, essa é a expectativa.
do mundo? Eu acho que, veja, se eu faço uma análise meramente científica e filosófica do mundo, não é no sentido que eu acho que a gente vai seguramente se acabar um dia, eu não tenho concepções assim, essencialmente apocalípticas, mas eu acho que a gente pode muito mais se acabar a médio prazo numa forma de egoísmo narcísico, numa forma de hedonismo mimado, numa sociedade que todo mundo quer direito a tudo. Uma coisa que me impressiona é a psicologia da pessoa que pede direitos. Porque a psicologia da pessoa que pede direitos, ela está funcionando o tempo inteiro a partir do que o outro deve a ela. Enquanto que a psicologia da pessoa que realiza deveres é sempre pensando o que é que ela pode fazer pelo mundo. Por isso que eu desconfio muito dessa política dos direitos. Sim. Bom, eu agradeço muito a sua participação aqui no Religare. Obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades, acesse a nossa página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado ao Centro Loyola de Belo Horizonte que nos acolheu. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.